Meus irmãos, bom dia. Hoje, domingo, 26 de março de 2023, um domingo ensolarado, mais um banquete de luz, de amor e paz, todos reunidos em nome do Pai, em nome do Cristo, e sustentados pelos mentores queridos dessa reunião, os mentores que nos orientam em nossas vidas. Esse estudo de todo domingo é uma bênção para todos nós, é um reencontro para nós encarnados e desencarnados, e ele é promovido pela Grupo Espírita Francisco de Assis, fica em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, ao qual temos muita gratidão, ao qual nos possibilita fazer esse estudo. Hoje, vamos começar a nossa mensagem de abertura com o nosso irmão Antônio. Eu vou compartilhar aqui a página. E a hora que aparecer aí, Antônio, fica à sua disposição, tá? É mensagem intitulada Em Família, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em Família, 117. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo, quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Assim seja. Gratidão, Antônio, pela selecionar essa página tão apropriada para o estudo de hoje, pela leitura. Pedimos a nossa irmã Érica para fazer a prece, por gentileza. Queridos irmãos, vamos fechar os olhos, se assim desejar, mas que a gente possa ficar de uma forma confortável, respirando e estando tranquilos para dialogar com o nosso Pai. Senhor Deus,
Abençoai, Senhor, essa reunião de almas queridas e propensas ao bem. Abençoai os mentores de cada um. Abençoai o lar, as famílias. Que este instante em que nos dedicamos a estudar e a entender, a guardar em nossos corações os ensinos do Mestre Jesus, que esta luz que cresce em nós possa expandir e avançar para todos à nossa volta. Que nós, Senhor, possamos progredir cada vez mais no serviço, na caridade, na solidariedade com os nossos irmãos e com a fraternidade. Que a vida, Pai, que a vida esteja cada vez mais intensa em nós, que nós possamos olhar e sentir a natureza, que nós possamos respirar esse ar límpido que o Senhor nos oferta e que possamos, ao final desse encontro, se sentir pleno e feliz pelo bem que estamos alcançando. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Érica, pela... Oi, dá licença só um pouquinho, Jovem. Eu não vou poder assistir a reunião, que a minha vizinha aqui acabou de perder o irmão, está em prantos lá, eu vou lá. Ela disse, dona Lucia, eu vim para a senhora meu colega, então eu estou indo lá. Dá uma boa reunião para você. Bom trabalho, Lucia. É o trabalho também. Que Jesus te abençoe. Tá, Deus beijo abençoe para todo mundo. sua vizinha. Isso aí. Gente, gratidão pela prece da Érica. Vamos pedir para que a nossa irmã Rosângela faça a leitura e, se puder, tecer comentários sobre o texto. Vou compartilhar aqui o estudo de hoje, que é o capítulo 4 do Evangelho, itens 18, 19 e 20. Sim. Então, vamos começar aqui falando sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressar à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiros. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento.
cada vez menos presos a matérias, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tenha perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com as dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, anuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grandes números de pessoas. Um pai tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria um deles, se fosse único, mas tranquilizem-se, os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes nobres. Lá encontrará sempre o que foram objetos da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título, né? Então, aqui ele vem falar, né, que não é pelo fato da pessoa encarnar, né, que
que vai estar desligado, sim, né? Porque a pessoa está ligada pelo pensamento, entendeu? E também porque, na verdade, a nossa verdadeira vida não é aqui. Geralmente, a gente pensa o contrário, que a gente fala assim, a pessoa minha, muito querida, minha irmã, ou alguém da minha família que eu vivi junto a vida inteira, desencarnou, nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou estar com aquela pessoa. Não, eu vou estar assim, no pensamento, vou estar ligada e na espiritualidade, se a gente teve um sentimento forte de afeto, né? Alma a alma, como diz aqui, nós vamos se encontrar, as famílias vão se reencontrando, né? De novo. Quando o sentimento é um sentimento por interesse, não tem aquele amor, aquela afeição, aquele carinho mesmo de verdade, as pessoas nem se encontram, né? É mais difícil se encontrar. Mas quando existe essa afinidade, e olha só, às vezes a gente pensa, eu tenho um amigo que é meu amigo, que você fala assim, é mais do que um irmão, né? Tem um sentimento tão forte entre nós, tem uma simpatia, tem uma afinidade tão grande. Às vezes, quando um pensa, o outro já pensou igual, é uma conexão tão forte. E essa pessoa nem é da minha família, mas é um espírito que já esteve comigo em outra vida. É um sentimento que já vem de várias encarnações, entendeu? Então, a gente não tem que ficar, graças a Deus, né, que a doutrina espírita ela nos dá esse entendimento, e isso alivia muito o sofrimento da gente quando alguém do nosso coração desencarna. Porque a doutrina ela vem nos esclarecer que existe vida além do túmulo e que a gente pode se encontrar, a gente se encontra, né? Esses laços fortes, afetivos, se encontram na vida espiritual, né? Na vida espiritual. Então, isso é um acalento para o nosso coração, né? E saber que os pensamentos estão ligados, né? Então, assim, tem muita coisa aqui para explicar. Eu li tudo e entendi direitinho, mas é bom que outras pessoas também dêem a sua explicação para que fique bem esclarecido, né? E a gente venha trazer isso para o nosso dia a dia. Agora, outra parte que me chamou bastante a atenção é nessa parte de espíritos antipáticos, que nascem, às vezes, numa mesma... Não, o contrário. De espíritos que nascem numa mesma família e que não teve nenhum nada a ver com aquela família, né? Que é muito diferente, que a gente chega até a dizer, aquela pessoa é muito boa demais, ou é muito compreensiva e tudo, e nem parece ser dessa mesma família, né? Então, aquela pessoa é tão diferente, aquela pessoa às vezes veio para apaziguar, para amenizar as dores, para que as pessoas se melhorem, se tornem pessoas mais simpáticas, mais serenas. Então, aquela pessoa veio como missão naquela família. Aquele espírito ele veio como missionário naquela família para que aquela família tome um rumo melhor, para que aquelas pessoas evoluam um pouquinho através do exemplo daquele ser que nasceu naquela família. Isso acontece demais, né? A gente vê aí acontecer demais, né? Às vezes o pai, mãe, irmão que vive numa vida mundana, tão desregrada, aí nasce aquele serzinho naquela família, vai crescendo, e o comportamento, o jeito de ser, a amabilidade, o amor que ele traz no coração, vai modificando aquela família, entendeu? Vai fazendo aquela família refletir. É a missão, né? Eu entendo que muitos vêm na Terra que em provas e expiações,
outros vêm em missão de ajuda, né? Então, acontece muito isso. Muito bonito esse texto, tem muito mesmo para explicar. Vou deixar que o meu amigo Gilbert também está ali, na pontinha da língua, ali, muita coisa boa para falar para a gente, que eu sei, né? E muitos outros aí. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe, que esse estudo seja assim, um alimento bem forte para o nosso espírito. Bom dia a todos. Eu acho que você foi muito feliz nas todas as suas colocações. Você abrangeu isso, falou bastante coisa relevante, interessante, falou sobre a afinidade das almas, falou sobre um ser que vem para nos ensinar, né? Porque antigamente, na época da Érica, não na minha época, na época da Érica, tinha uma coisa que falava assim, vocês vão lembrar disso. Ele veio perfeito quando o ser nascia, né? Encarnava. Veio com saúde, veio perfeito. Aí falava assim, não, ele tem um problema, porque antigamente não tinha, como você vê antes, não sabia nem o sexo, nem se tinha algum tipo de questão de saúde e tal, quando tinha os equipamentos que nós temos hoje. E aí, quando nascia com um problema, o pai ou a mãe rejeitavam o ser. E o que a Alessandra falou aí é que muitos deles vêm para nos ensinar. Sim, com certeza. E muitos deles vêm com aquela, vamos considerar algum tipo de transtorno, algum tipo de coisa, de questão, né? Que é causada pelos pais. Aí os pais estão recusando aquele ser que veio, e muitas vezes eles pediram para vir, para resgatar, e eles devolvem aquele ser que seria para uma lição, veio para ensinar. Então, Perdeu uma oportunidade. né? Eu acho que você falou muitas coisas bem assim, importantes, pontos para serem analisados. A questão da afinidade da família. Tem gente que é meu amigo que é mais família do que quem é da minha família. Por que você quer? Por que não tem afinidade com a fulano? Eu tenho um problema com a pessoa, com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente encontra esse tipo de comentário, que lidou mais com uma outra pessoa que é de fora do que quem é de dentro da família. E quando a gente lembra que todos nós somos de dentro. Não existe quem está fora da família e quem está dentro da família. Lógico que, pelo texto, pelo que a Alessandra está falando, pelo que a Rosângela comentou aí muito bem, aqueles que estão na mesma família, vou falar laços consanguíneos, eles realmente têm um compromisso e vamos chamar assim, há uma urgência ali de resgate, né? Sim. Um dos objetivos, né? E também é por afinidade, é por amor também, né? A pessoa, Deus também nos dá essa possibilidade de ver pessoas pessoas amadas, com muita afinidade. Mas a gente aqui quer tirar essa impressão de que existem seres de fora e seres de dentro da família. E, quiçá, quem é de fora, às vezes a gente trata melhor do que quem é da família. Um estranho, a gente consegue tratar melhor. Por quê? Porque esse estranho não nos coloca numa condição, às vezes, que a gente se considera desconfortável, porque a família sabe de todos os nossos detalhes, nossos defeitos, sabe tudo, tudo, tudo. Então, a gente deveria, se fôssemos aí, voltamos ao estudo da Joana, de quinta-feira, ela falou de maturidade psicológica, não é isso?
com imaturidade psicológica. Então, se nós fôssemos mais maduros psicologicamente, nós aceitaríamos com muito mais gratidão, inclusive, essas intervenções, essas acusações, e aí falando assim, nossa, e a minha prima, minha mãe, minha avó, minha esposa, meu filho, meu irmão, está falando isso de mim, é porque é um ponto que eu devo melhorar, né? Mas a gente prefere falar assim, nossa, como fulano é inconveniente. Está falando coisas de mim que são caluniosas, porque eu sou o alecrim dourado, eu sou o trigo, vocês são todos joios, eu sou maravilhoso. Então, a gente sempre se acha melhor e os outros são inferiores, são piores. E aí, dentro dessa distorção da visão, a família que veio justamente para fazer esse resgate, para a gente fazer essas revisões que a gente está fazendo, que a gente deve mudar a nossa rota de vida, a gente fica até com raiva, chateado, magoado com a pessoa que são nossos acusadores. Então, é muito interessante o texto. Depois eu vou falar mais um pouquinho, vou abrir aí para quem quiser fazer algum comentário. Por favor, fiquem à vontade. Bom dia a todos, né? A gente, antes de começar o comentário, vibrar com a nossa irmã Lucy. Desculpe, viu, Jobert, eu ter interrompido aquela hora, mas a gente vê que o trabalho, ele surge a todo instante, a todo momento, né? E a vibração com a nossa irmã para que ela possa ajudar o nosso irmão, os irmãos nesse momento, né? Jesus está aí com todos nós. E a gente... não estou escutando, Jobert. Está vendo? Agora sim. Tá difícil a sua fala. O que houve? Agora está melhor. Está falhando. A interferência? A internet. Pode continuar aí, depois eu falo. Agora dá para ouvir, Gilberto, pode falar. A importância da gente ter um conhecimento, uma vivência espírita, né? A vizinha se sentiu à vontade, se sentiu segura, né? Na Lucy poder auxiliá-la. Isso é muito importante, porque Lucy, para ela, é uma referência. Então, cá para as nossas realidades também, nossos núcleos, né? Também a importância desse conhecimento. Dá o nosso bom dia aí para a Denise, que acaba de chegar. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Venha sempre, esteja à vontade. Muito a sua presença. Bom dia a todos. A gente vê isso mesmo, Gilberto, que o trabalho busca a gente, né, quando a gente está pronto a ele. Então, é isso mesmo. E vibrar para que todos se sintam bem, se sintam reconfortados nesse momento de dor, né? Mas, voltando ao estudo, a Ana Lúcia até não pôde estar conosco domingo passado, e nós dissemos que iríamos rever alguma coisa só para que ela pudesse acompanhar, né? Então, nós na verdade, Ana Lúcia, falamos sobre a reencarnação, essa situação muito evidente, graças a Deus, de que as existências são múltiplas, mas o espírito é único, né? Vivendo uma mesma experiência. Foi sobre esse ponto que nós batemos bem e falamos no estudo passado. E com relação, continuando esse mesmo capítulo, nesse estudo da família, e que ele começa dizendo sobre a reencarnação que fortalece os laços da família, fortalece mesmo, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Quer dizer, o que é a unicidade? Existe, a gente acreditar que a existência é única. Nós vivemos uma existência só e nascemos, vivemos, morremos e acabou. Então, como explicar tudo isso que nós já estamos conversando aqui? A nossa família, que é, como diz no livro Jesus no Lar, Escola das Almas,
em que nós podemos falar um pouquinho sobre isso, Jesus diz que é o cadinho santo, ou o forno preparador, né? Que é o quê? É onde as almas se moldam, se amoldam, crescem, tanto no amor quanto no sofrimento, nas dificuldades das relações, né? E só a reencarnação para mostrar para nós o que é a convivência no lar, o que é a formação de uma família. Como nós estamos estudando aqui, ela se une pelos laços do amor, né, pelos espíritos simpáticos, aqueles que já têm afeições por nós, em outras vivências, nós já cativamos aquela alma, ou fomos cativados também, então formamos laços muito fortes de simpatia, de afeição, de amor, de carinho, e que não se perdem quando nós regressamos à pátria espiritual, eles só se fortalecem. É onde nós vamos nos encontrar, vamos ser recebidos por eles, ou eles nos receber, e essa alegria, como a gente tem quando vê um amigo chegando em nossa casa. Então, essa afeição, esses laços, eles são para sempre, só se fortalecem. E temos aqueles espíritos, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo, quer ver? É o capítulo 14, que fala sobre a parentela corporal e parentela espiritual, que fala sobre também as famílias que têm os laços da família espiritual, eles são fortalecidos, são fortes, são para sempre, porque há uma afinidade, um entendimento, um amor já conquistado, já trabalhado, e que une essas almas. E há aquele laço corporal, quer dizer, somente os laços consanguíneos, a alma veio porque há uma necessidade de convivermos, embora as dificuldades. Então, esses laços, se não forem construídos pelo amor, eles se rompem quando houver o desencarne, não perduram. Mas nós temos que abrir um parênteses aqui. São almas que nós precisamos conquistá-las para fortalecer esses laços, né? Nós não podemos deixá-las assim, então não deu certo, não. Nós vamos naturalmente conviver com ela de outra forma, às vezes não como um filho, mas às vezes como um parente próximo, um primo, um tio ou um amigo, para que a gente fortaleça esses laços. E é bonito a gente entender que o que é, em suma, a relação em família, né? É onde, vamos dizer, nós estamos buscando o que? A consolidação do amor. Essa é a base de toda e qualquer relação. E aí, como diz a mensagem em família, que o nosso irmão leu, Antônio Júlio, e como tem todo o estudo aqui dizendo, inclusive no livro Bezerra, Chico e Você, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem interessante que ele fala na página 96 sobre família mais ampla. Então, ele fala que tem os filhos difíceis, tem os pais problemas, tem as pessoas que nos amam. Essas são para nos estimular na batalha diária da vida, que não é fácil. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Então, os problemas, as dificuldades ainda estão no nosso caminho. E essas almas que nos entendem, que se afinizam conosco, são estímulos para que a gente tenha força e amor para seguir em frente nas batalhas diárias. E vamos ser sinceros, nossos irmãos, como são as nossas famílias? Por isso esse texto é tão bonito e pertinente. Ele fala de nós, das nossas próprias famílias, né? Então, quer dizer, temos aqueles parentes difíceis, às vezes um filho que não nos entende, um companheiro também difícil, uma companheira, um parente distante, mas difícil, que nós também relacionamos. Então, é essa relação, essa convivência é que nós estamos tratando aqui. E ele diz, muito de perto, Bezerra de Menezes, diz que no lar, é a oficina de burilamento e melhoria, e que nós precisamos construir nele as leis do amor, que são as leis do Senhor, que nós estamos destinados a cumpri-las, né? E aí ele fala dessa interdependência de todos nós ligados
Nós não podemos nunca dizer, eu não tenho nada com isso. Nós temos a ver, sim. Então, há uma interdependência dessas almas nas quais nós estamos convivendo. Nós lembramos também muito de aqueles ditados comuns e populares, né, que diz, nossa, nem parecem que são filhos de um mesmo pai. A gente ouve muito isso, né? Os dedos não são iguais. Com a doutrina espírita, a gente entende perfeitamente isso. Por quê? Às vezes o pai é virtuoso, tem filhos bons e tem um filho lá que saiu totalmente diferente, tendendo a vícios, a comportamentos vis, a escolhas infelizes, né? E a gente fala, como é que pode isso? Pode. Por quê? Porque somos espíritos individuais. Temos cada um a sua bagagem espiritual, o seu caminho feito e traçado, né? Então, esse espírito que distingue tantos dos demais na mesma família, ele vem não para trazer o problema somente, mas para que nós promovamos o seu progresso, o seu adiantamento. Causa dor? Causa aflição? Sim. Mas, vamos dizer, é o trabalho que Jesus nos confiou para que essa alma cresça e reconheça nesse lar virtuoso, com virtudes, com bons princípios, fazendo culto no lar, buscando Jesus, buscando a sabedoria divina, cumprir as leis divinas, as leis de Deus nosso Pai, nesse lar, para que essa alma cresça na direção de Jesus com o nosso trabalho junto dessa alma. Às vezes a gente consegue e às vezes a gente tem dificuldades, mas o esforço é que é importante nesse momento, né? Então, ele também fala, Bezerra de Menezes, sobre essa questão das famílias de ordem material e as de ordem espiritual, como nós dissemos, que o vínculo é muito grande. E nesse texto de Jesus no Lar, a Escola das Almas, que é o capítulo 2, Jesus está na casa de Simão Pedro e a sogra dele, conversando com Jesus, vendo Jesus falar, se envolvendo emocionalmente, ela pergunta, Senhor, afinal de contas, que vem ser a nossa vida no lar? E Jesus, vendo assim a emoção dela, diz que iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores, dizendo que não é fácil, né? E aí ele diz, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Porque não é só, vamos dizer, nós estamos falando da família circunscrita, aquela que diz respeito ao pai, mãe e filhos, mas há uma família maior, que é o quê? A humanidade. E Jesus deixou claro isso quando disse sobre a família universal. Somos todos interligados. O nosso amor tem que sair das portas da nossa família para a humanidade, para todas as pessoas com as quais convivemos fora da família. E aí, ela, assim, ainda emocionada, a sogra de Pedro, ele fala com ela, como você faz quando você cozinha lentilha, né? Que é um legume, né? Mas que precisa de um bom cozimento. Você serve ele cru na mesa para que os seus familiares saboreiem? Ela fala, não, senhor, eu cozinho direitinho para que fique macio e eu possa servir. Ele falou assim, assim também são as almas que estão confiadas a nós. Nós temos que ajudá-las a crescer no forno do lar, no amor que circunda as nossas almas, fazer com que elas cresçam, elas se amaciem, elas sejam, vamos dizer, receptivas às lições que a fazem crescer. Aí ele ainda acrescentou para ela, e aí ela falou assim, mas Jesus tem almas que não aceitam o amor, não aceitam esse crescimento, esse entendimento, essa orientação. Aí Jesus também, muito sábio, fala com ela, e o que você faz, por exemplo, quando as lentilhas, algumas são muito endurecidas, e mesmo com cozimento, permanecem duras? Ela fala, infelizmente eu jogo fora, porque elas não servem para ser alimento. Aí Jesus diz também, quando as almas voltam ao plano espiritual, há uma seleção natural do que elas cresceram na existência. E aquelas muito endurecidas deverão ser separadas daquelas que aprenderam com amor ou mesmo com sofrimento.
isso também ocorrerá no plano espiritual quando houver a seleção natural. Então, é o amor, é a convivência, é esse burilamento, é essa troca, mesmo assim que seja muito difícil, que a gente precisa entender o que é o lar. O lar é uma escola para nós e para todos que estão conosco. Não é fácil. E aí a gente vê, por exemplo, agora trazendo assim bem para o mundo de hoje, essa situação dos pais que estão um pouco ausentes e dos filhos também, que autoritários, envolvidos com a internet, com as redes sociais, tem muitos amigos, né? E não tem tempo para os pais, não tem tempo para a família. Então, é importante que os pais vejam os filhos, reconheçam a necessidade da convivência, sem o celular, conversando, coisa que a gente está perdendo, e que os filhos enxerguem os pais também, enxerguem os membros da família, porque é essa convivência que não se pode perder, não é? Sermos mais amorosos, buscarmos a convivência, é que é através da convivência que há o crescimento. Muito obrigada, espero ter ajudado um pouquinho. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa porque você falou dos laços eternos, pelo menos o objetivo é que os laços sejam eternos, e das relações que nós dividimos, material e espiritual. Nós dividimos. Não deveria ser assim. Deveria ser todas as relações, deveria ser de cunho espiritual. Tem interesses, tem... Quando fala de relação material, é porque ela não tem essa coisa de espiritualizar, de evolução, né? de buscar o bem, o amor, o belo, buscar cristianizar. Né? Espera aí. Pronto, já saiu. Foi uma marimbondo aqui. Cristianizar, né? Então, quando você não tem uma relação de cristianizar, ela é material. Quando Jesus, eu acho que eu falei isso semana passada, quando 2 ou mais tiverem meu nome, ele eu estarei. Não necessariamente somente durante uma atividade religiosa. Você está com a sua família, você está ali, já que o assunto é esse. Você está ali, mesmo sem fazer prece, aquela, né, literalmente prece ali, atividade religiosa. Você não está fazendo culto no lar, você não está fazendo prece, você está ali no ambiente do seu lar, ou você está fazendo alguma atividade até recreativa com a sua família, ou algum tipo de atividade no lar, de limpeza. Mas se você está ali com esse espírito desarmado, sem interesse, com amor, ali Jesus está. Então, essa questão de onde 2 ou mais eu estiverem meu nome ali, eu estarei, ela tem que ser ampliada para todas as situações, todas as circunstâncias. E como hoje o tema é família, a gente tem essa preocupação de fazer esses alertas. Você bem falou aí sobre cuidado com os filhos, né? Sobre as novas composições familiares também é uma outra situação. A questão das adoções. Do nada, o cara foi adotar o filho lá no sul, porque ele não queria que tem um casal que eu conheci, inclusive o casal é espírita, os dois são médicos. Então, os dois são médicos obstetras, e a mulher não engravidava. Olha, veja bem, os dois faziam parto, trabalhavam nessa área, e ela não engravidava. E aí eles falaram, vamos adotar. Eles são do Rio, vamos adotar alguém no sul do país, para que não haja nenhum tipo de envolvimento, que a família venha procurar, não quero. Eles optaram por isso.
E aí, quando eles agendaram lá a visita para irem pegar a criança, qual não foi a surpresa? Que a mulher engravidou de gêmeos. Então, não só um, tiveram 3. E qual não foi a nossa surpresa de que a aparência surpreendente, surreal da adotada é mais igual, é ótimo, muito mais, ela é muito mais parecida fisicamente, inclusive, e tem mais afinidade do que os gêmeos. Isso foi se mostrando ao longo do tempo, que a adotada que não era consanguínea parece mais filho do que o que não é, do que os que foram ali consanguíneos. Então, essa regra ela é também muito dinâmica, não é uma coisa assim engessada, não é engessada. A gente faz amigos, a gente faz irmãos de afinidade, né, nas pessoas. Isso é muito interessante, isso acontece o tempo todo. E tem uma frase do texto que o Antônio leu, do Emmanuel, na página inicial, que Emmanuel coloca assim: não existem uniões casuais no lar terreno. Nada, aí a gente já sabe que nada é por acaso, não existe. Então, todas as uniões elas têm um objetivo, elas têm uma, uma ela tem um objetivo que basicamente é para a evolução, para relacionamento, desenvolver nossas potencialidades, a paciência, trabalhar a questão do orgulho, vaidade, né? Então, assim, a gente fica muito, às vezes, focado na, o que o outro pode me dar, fica na condição de esperar, né? E aí o Evangelho nos convida, nos provoca. O que a gente está doando de nós para os familiares? O que a gente está doando? Por que a gente consegue ser, às vezes, nem todos, tão mais simpáticos com os estranhos, entre aspas, do que com os que convivem conosco? São questões que a gente deve trazer e refletir. Uma outra coisa que a gente deve não deixar, eu sempre costumo lembrar, não abrir mão do culto cristão no lar, trazer a família. Ah, mas meu filho é aquele rebelde que não quer. Meu marido é aquele rebelde que não quer. Minha esposa é aquela rebelde que não quer. Às vezes nem é rebelde, às vezes nem quer fazer, porque não está interessado, tem uma outra crença. E aí, o culto no lar ele deve ser implantado, mesmo que todos os integrantes encarnados estão ali participem, porque os que estão no lar, eles são a prece, a vibração atinge. Então, às vezes, até a distância, o fulano não está em casa, não quer participar da prece. Então, você em prece ali, você imanta o lar, imanta os componentes daquele lar. A gente está, atualmente, a gente está, mãe, pai, filho, irmão, tal, de tais pessoas. Com o passar do tempo, isso vai mudar. Os personagens vão mudar e já mudaram muitas vezes. Então, a gente, pela nossa experiência, pela nossa observação, a gente olha para alguém e fala assim, não, essa pessoa aqui não é uma afinidade assim tão amorosa. É uma relação que é um desafio para mim. Então, porque é um desafio para mim, eu não vou abandonar aquilo. E se veio na condição de consanguíneo, principalmente, e aí Emmanuel lembra aqui, não existem uniões casuais no lar terreno, eu devo prestar atenção e devo
debruçar sobre essa questão e devo trabalhar em mim as coisas que eu preciso, e não esperar que a minha família se adapte ao meu jeito de ser. Tem que me aturar, porque eu sou assim. Será que é isso? Será que eles têm que se adaptar? Será que não sou eu que devo também contribuir, fazer essa integração, orar para que nós nos entendamos melhor? Todos nós temos essas questões. Claudinha quer falar. Claudinha que vai vir minha irmã na outra encarnação, infelizmente. Vamos brigar muito. Né, Claudinha? Eu estou muito, assim, esse estudo de hoje, como todos, né, eles nos envolvem muito, né? Mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa muito, muito importante, que é essa questão da... O Gilbert tinha acabado de falar sobre a gente ter a paciência com os nossos irmãos, né? Agora, me veio uma dúvida, assim, que eu preciso compartilhar isso com vocês. Hoje, no mundo corporativo, fala-se muito em famílias tóxicas, pessoas tóxicas, né? Eu vou ser muito franca, gente. Se eu não tivesse hoje o entendimento que eu tenho do Espiritismo, eu ia continuar com esse entendimento de pessoas tóxicas, família tóxica. Você não tem que conviver com essas pessoas, você não tem que aturar isto ou aquilo. E a gente, conhecedor do Evangelho, né, nós temos quase que uma obrigação de ser luz nesses ambientes, nesses lugares, né? Então, a gente lida... É difícil a gente não comentar, não falar sobre isso, né? Principalmente dentro da família, a gente está falando de família, mas todos nós, eu acho que temos, né, alguém, né, que temos 5 dedos e um aqui não, não encaixa de jeito nenhum. Nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, foi ensinado do mesmo jeito, participou de tudo, mas não quero ser igual, eu quero ser diferente, eu quero perturbar todo mundo, eu quero atrapalhar a vida de todo mundo, imagina. E você tem que ter paciência, porque é seu irmão consanguíneo. Aí você pega isso e coloca dentro do corporativo, dentro de uma ONG, dentro de... Será que eu teria a mesma paciência se eu não tivesse o estudo? Gente, com certeza não. Então, esse estar conhecendo todos os dias um pouquinho do Evangelho, essa interação que a gente faz, esse carinho que a gente tem um com o outro, essa dedicação de tempo, de horário, esse comprometimento faz uma grande diferença. Você vê, a Lucy teve que se ausentar para socorrer uma vizinha, né? Mas a vizinha tem a segurança dela. Pode ter até não ter nenhuma simpatia, mas tem a segurança de que ela vai acalentar, de que ela vai estar ali, vai segurar o braço, vai dizer boas palavras. Então, é isso. Eu acho que essas mudanças, né, principalmente depois de 2020 para cá, muitas coisas mudaram, muitas coisas melhoraram, mas ainda assim precisam ser modificadas. Então, a minha visão de família tóxica, pessoas tóxicas, empresas tóxicas, mudou bastante, porque eu sei que eu tenho que estar ali, você, todo mundo tem um papel fundamental para mudar o ciclo, não permitir que determinadas coisas aconteçam, né? Eu tenho o maior cuidado na hora de me expressar, de falar, eu sempre penso assim, se alguém falasse assim comigo, não ia ficar bom. Então, eu paro, penso, medio, não vai ser assim, vai ser, né, vai ser diferente. Então, assim, esses estudos, eles só aperfeiçoam, nos qualifica, né? Nos dá força para a gente entender qual é o nosso papel no meio de tudo isso, no meio desses círculos, né?
Então, como sempre, maravilhoso. Gratidão, gente. Muito bom mesmo, viu? Claudinha, antes da Érica falar, eu vou fazer um breve comentário do que você falou aí, que você botou na mesa aqui uma questão muito delicada, muito séria, muito profunda. Gratidão por isso também, porque aquela frase, o inferno são os outros, né? A gente nunca é, a gente é alecrim dourado, a gente é trigo. Ah, o joio e trigo, porque esse joio aí a gente nunca é. Mesmo mesmo que nós sejamos o alecrim dourado, o último bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, qualquer consideração brincando com essa coisa, mesmo que sejamos isso, nós temos o dever moral de amparar o que a sociedade considera o que é tóxico. A sociedade acha, porque eu Isso também, aí. eu também sou tóxico, mas só o outro que é só o meu olhar. Mas tem pessoas que realmente são aquelas pessoas que a gente considera difíceis. Ah, Nossa. difícil. Essa pessoa tá bom. Aí a pessoa é difícil, aí você vai abandonar que ela é espírito eterno, o dia vai ser escuro, ela tem uma programação reencarnatória, ela tem um anjo guardião, ela está ali aprendendo, e às vezes ela pode ser difícil porque nós contribuímos para que ela fosse difícil em vidas anteriores. Ela está ali cobrando agora. A ovelha negra da família está ali cobrando. Vocês erraram comigo. Eu quero cobrar agora de vocês. Aí a gente, nossa, Então, é difícil, eu não quero essa pessoa, nem vou lá. então, uma outra situação de cunho bem particular e familiar. Eu tenho uma irmã que até a voz é parecida, nós somos parecidas em quase tudo, o físico, o cabelo, a voz, mas ela é difícil. Ela é uma pessoa difícil. Ela coloca, a dificuldade está para ela além do alcance. O que está fácil, simples, uma leitura. Não vou fazer, não quero fazer isso. Isso é besteira, isso é palhaçada, né? Então, ela cria as dificuldades e depois, quando está muito, né? Ai, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu fico assim, meu Deus, a gente mora distante, mas todos os dias é uma prece, todos os dias. Eu acalento ela, eu vou, né, vai diminuindo, porque com certeza o que o Jobert falou lá atrás, eu errei, eu falhei com ela. Tenho certeza disso, porque senão ela, né, seria mais dócil, mais tranquila. E, gente, todos nós, né? Ninguém é alecrim dourado, somos todos alecrim dourado, não tanto, enfim. Então, é isso que você falou, é realmente super importante. A gente procura melhorar, fazer o bem, todos os dias ser uma pessoa melhor, mas nós temos limites, nós temos defeitos, né, nós somos, às vezes, difíceis, né, ou nos colocamos, né, a gente também não pode ser fácil para tudo, a gente tem que ponderar muitas coisas, mas a minha irmã é uma pessoa que, sabe, somos 4 irmãos e, assim, ela resolveu viver o mundo dela. A gente vive, se comunica e tal, mas é bastante difícil ainda. Mesmo com o desencarne da minha mãe, tem 9 anos, ela não avançou, preferiu continuar no mundinho dela, e eu respeito, tá? Porque é uma escolha dela, e a gente não sabe, eu não sei o motivo pelo qual ela tem essas atitudes. Agora eu consigo entender melhor, né? Então eu respeito e vamos de preces, orações, boas vibrações, né? Para que, como a distância não faz o menor sentido, não faz a menor diferença, né? Então ela está num estado, eu estou no outro, e eu vou emanando. Todas as vezes que tem, eu paro, e ela está sempre na minha mente. É impressionante. Então, há o amor, mesmo com toda a dificuldade, né? Gente, que gostoso! Olha, a gente vai ficar aqui até mais tarde, de tão gostoso que tá. Isso é o mais importante, esse amor, essa prece por ela. Mas a Érica quer falar.
Pode falar. Então, eu não ia falar mais, porque o Gilbert pegou a fala, falou tudo que eu queria falar. Mas, enfim, eu só vou falar o seguinte, eu gostei muito da Claudinha ter falado dessa questão de pessoas tóxicas, pessoas difíceis, porque existe uma divulgação até em redes sociais, as pessoas falando muito disso, e principalmente falando que a gente tem que se afastar de qualquer jeito. E a gente precisa começar a pensar que, às vezes, o tóxico somos nós, justamente porque a gente quer se afastar, porque a gente não quer ajudar, não quer colaborar. E a gente precisa entender que, você imagine só, cada um de nós, perante aqueles irmãos nossos que são mais evoluídos. Eles olham para nós e falam assim, gente, de novo, de novo. Já pensou se eles olham para a gente e falam assim, ai, que pessoas tóxicas, não quero mais ajudar vocês. Ai, peraí, deixa eu cuidar da minha vida espiritual e deixar vocês lá. Gente, não é assim que a gente... que os mentores, já pensou Jesus falando isso para a gente? Ai, que planeta tóxico! Ai, peraí, deixa eu ir para um planetinha melhor, que Deus me livre. Essa terra não me serve mais. Não dá para ficar desse jeito. A gente precisa buscar alternativas de convivência. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive, por experiência pessoal, pessoas na família que eu tive realmente muita dificuldade, o negócio ficou feio mesmo, e a vida, sem precisar falar nada para a pessoa, sem dizer nada, só na prece, todo dia, todos os dias eu faço prece. Hoje, eu estava falando, engraçado que essa história toda, hoje eu tive essa fala com o Jobert, falei assim, eu me sinto, e eu sei que é um inimigo de outras vidas. Hoje eu digo, me recuperei, porque eu já tive a expressão do perdão vindo já para mim. Então, assim, sem a pessoa saber, não precisa saber, ninguém precisa saber de nada. A gente precisa entender que o nosso trabalho é para pedir perdão. É o trabalho do perdão, não importa, eu não preciso saber o que foi que aconteceu, o que deixou de acontecer, eu não preciso de nada disso. Eu preciso entender que, às vezes, aquela dificuldade, aquele ruído de comunicação, aquela fala que, às vezes, vem puxada de um para o outro, que se as outras pessoas não entendem, a gente tem que se esforçar para entender. Então, a verdadeira caridade, a verdadeira caridade. Porque a gente, olha só, não dá para deixar para outro encarne. Esse encarne é o encarne. Os outros, a gente não sabe o que vai acontecer nos outros. O encarne é esse, então eu tenho que me recuperar hoje. Então eu tenho que me recuperar com todos os irmãos que já foram, ou eu cometi ações que provocaram desafetos. Eu não preciso saber, eu preciso só trabalhar. Então, assim, o Gilbert já acabou falando um pouco disso, mas calhou de bater justamente isso. Eu não gosto, nunca gostei dessa terminologia de pessoas tóxicas, nunca gostei, nunca te senti afinidade, porque eu odeio colocar as pessoas no rótulo. Não gosto de rotulações de pessoas, para mim todas as pessoas são lindas, essa é a visão, porque se foram criaturas de Deus, são lindas, são perfeitas, estão aqui na atividade igual a gente, está ali no rala, procurando evoluir, uns mais informados, outros menos informados, mas todos nós aqui estamos na refrega da revolução. Então, a gente tem que parar de ficar tão impaciente com o caminhar dos outros. Cada um caminha do jeito que pode, do jeito que dá. Uns vão claudicar, outros vão andar rapidinho, outros vão andar mais lentinho, vão parar um pouquinho no caminho, vão respirar, depois continuar, mas cada um no seu passo. A gente não pode exigir dos outros que caminhem como nós. Enfim, é isso. Olha, que despertar, hein? Que despertar. É a mesma visão, Érica. Algumas pessoas falam comigo, nossa, você só capta gente difícil para você. E a minha resposta é sempre a mesma. Não existe a dificuldade
é um desafio. E se veio para você, se chegou para você, é porque você tem condições de amparar. E eu não estou falando de trabalho, estou falando de uma forma geral, porque chega de várias pontas, vários lugares. E é o que eu conversei ontem com a Lucy e com o Armando. As pessoas, elas estão, algumas imediatistas, né? Outras nem tanto, cada um no seu quadrado, no seu limite, né? Mas a gente precisa entender o porquê de determinados comportamentos, ao invés de se afastar, ao invés de apontar, ao invés de julgar. Gente, mas por que essa pessoa não é assim? Por que ela hoje está assim? Ou então essa pessoa é sempre assim, aí de vez em quando ela vem dócil. Então a gente precisa parar e analisar. Assim, é o que você falou. Tem um termo até que eu uso para todas as pessoas que às vezes eu esqueço os nomes, então eu falo: todo mundo é lindona, todo mundo é lindão. Esses dias o menino me mandou uma mensagem, eu falei: hello, baby. Eu não lembrava o nome dele. Mas ele é um garoto, né? Trabalhando e tal. Eu falei: hello, baby, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. É uma pessoa difícil, mas só o hello, baby deu uma caída nele. E aí, Claudinha? Uma pessoa dura, jovem, deve ter uns 24 ou 25 anos, duro, mas só, eu acho que é o contexto familiar, mas só o hello, baby deu uma, sabe? Acho que era aquilo que ele precisava naquele dia. Às vezes a pessoa leva tanta pancada que ela já chega para você espancada e te espanca também. Então, Claudinha, eu sempre costumo... eu gosto muito de histórias infantis, né? Uhum. Né? Eu gosto de atender criança, então já vai uma. Tem uma... Na verdade, é uma fábula, né? Aquela fábula do rato e do leão. Do rato? Acho que é do rato e do leão. Que o leão ficava rugindo e espantava todo mundo da floresta, ninguém queria chegar perto, porque ele rugia. Não sei o quê. E aí muitos tentaram curá-lo, né, saber o que ele tinha, e ninguém conseguia ajudá-lo, né? E ele continuava aquele leão que todo mundo tinha medo. Até que chegou um dia um rato que se dispôs e falou assim: eu consigo resolver. Né? E chegou perto do leão e descobriu, justamente porque ele era miudinho, né? Ele pôde ver que ele tinha um espinho enfiado na pata e que ninguém percebia. E aquela dor vinha consumindo o leão durante muito tempo. Quando tirou aquele espinho, o leão virou outro. Que doçura de leão! Todo mundo pôde conviver melhor com esse leão. Então, assim, a gente, às vezes, tem que ser o trabalho de se tornar humilde perante aquela dor do outro, para poder enxergar que espinho é esse que está ali incomodando durante tanto tempo. Então, a gente também tem que fazer esse esforço. Eu gosto muito dessa fábula, porque fala disso. Porque quando se elimina a dor, muitas vezes a pessoa muda completamente. Pois é. E a gente não combate o que é ruim com ruim. Muito pelo contrário, né? É o amor. O amor é que conduz toda a situação. E as pessoas precisam entender isso. Não é você ser Madre Teresa de Calcutá, nada disso. É você se amar, porque a gente só exala aquilo que vem de dentro. Então, se você transmite isso na sua fala, no seu gesto, no seu caminhar, no seu olhar, a sua educação, a sua forma de tratar, de conduzir a situação, fala muito sobre você. Então, se você tem essa postura, sabe? Qualquer pessoa pode ser boa, ruim, vai querer ficar perto de você, vai querer compartilhar coisas com você, vai querer dividir, vai te encher de tarefa, porque você é capaz de fazer e faz com o pé nas costas, com muito carinho, com muito amor, né? Então, esse menino hoje ele já mandou a mensagem: você não vai vir para o Fest de Verão? Vou, querido, primeiro eu estudo o Evangelho, depois eu vou me divertir. Então, ele já me fez um convite. Claudinha, deixa eu só falar que Denise colocou aqui nas mensagens. Como saber se alguém é tóxico devido a dívidas do passado ou se é obsediador? Aí, ó. Eu acho, é minha opinião, tá, Denise? Não é nada assim que eu estou tirando de
de livro, nada disso, mas eu acredito que a gente não precisa saber disso. É uma informação que não vai me acrescentar nada. Se eu estou trabalhando no campo da caridade, do amor, saber se é obsediador, saber se é alguém que eu tenho dívidas, o que cabe a mim é ficar no campo da caridade, da fraternidade com esse irmão. Então, assim, rotular esse irmão com qualquer uma dessas posições não tem diferença. O que importa é o que eu vou fazer com a oportunidade que eu tenho de conviver com essa pessoa. Gratidão, Dá licença, Gilbert, e todos, né, Érica, continuando o seu pensamento, essa pessoa, vamos dizer, é tóxica. Liga o som, por favor. Eu desliguei. Pois não, essa pessoa é tóxica para mim, na minha convivência, porque eu tenho algum problema com ela. Mas vocês já perceberam que, às vezes, essa mesma pessoa, ela é ótima e bem vista com outra pessoa que está na sua relação e a admira muito? Quantas vezes acontece? Nossa, eu adoro fulano, ele é maravilhoso para mim. E você fala, meu Deus, e comigo é tão difícil. E aí você fala, por quê? Eu tenho uma dificuldade na relação, ela tem também algo trazido de alguma experiência, e nós não nos afinizamos, não somos simpáticos. Mas aonde está a interrogação nessas relações? Vamos ter um trabalho aí. Há dificuldade? Há o trabalho. Nós temos que tornar essa alma simpática. E como é que a gente consegue isso? Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, a gente também não pode se exigir muito, mas o que acontece? É aquela migalhinha, é aquele trabalho de formiguinha. É como a Claudinha falou, foi uma união aqui de pensamentos muito bonitos, convergindo para o mesmo ponto, que é o amor, a construção do amor. Você trata bem, você, quando for falar com ela, sempre usa uma frase bem posta, com educação, com carinho. Aos poucos, ela vai se desarmando. Ela fala, meu Deus, a Alessandra não quer me ofender, mas eu não gosto dela. Mas pelo menos eu me dirigi a ela com carinho, com respeito. Quando eu não tenho nada de bom para falar para ela, também não vou humilhá-la, não vou falar nada ruim. Eu vou sempre buscar ver qualidades onde eu não via nenhuma. E assim eu vou me construindo nessa relação. Não é fácil. A gente vai estudando o Evangelho, ele vai abrindo portas desse entendimento. Não se trata de deixar a pessoa no canto, não quero relacionar, deixa, eu vou esquecer dela. Ela está ali. É igual o lixinho que a gente põe debaixo do tapete. Ele está ali. Ele não sumiu. Ele é seu. E você vai ter um dia que trabalhar essa situação. Então, é Jesus que nos coloca que o amor é fundamental. Então, a gente vai construindo os degraus, né? Eu acho que é por aí. E isso é que é bonito no Evangelho. Obrigada. Excelente. Todos os comentários excelentes. Pena que já está em cima da hora. Eu queria até falar de Paulo, que na época foi uma decepção para os pais. A mãe de Paulo morreu de tristeza. Ele pega todas as falas que ele está lendo pensamento. Então, pode falar aí, Paulo. Fala aí. Não, porque na época que ele se converteu ao cristianismo, ele todos ficaram. Ele foi tido como traidor, até hoje, pelos judeus. E os pais de Paulo, a mãe morreu de coração por isso. O pai ficou muito mal, vergonha da sociedade israelita da época. Eles eram da alta sociedade, eles tinham condição financeira boa, mas nem por isso que a Alessandra falou, e um pouco do que a Cláudia e a Érica estão falando também, para aquela sociedade ele foi tóxico. Para a gente ele salvou a vida. Então também tem isso. Você olha para o cara e fala assim, nossa, esse cara é horrível. Mas ele estava subindo na escala espiritual de modo reformando o evangelho. Então também tem isso. Tem a visão dos judeus da época, nossa, traiu a gente, traidor, trânsfuga da lei, anátema, aquela coisa toda. Gilbert, e o que Jesus fez com ele, hein, Gilbert? E o que Jesus fez com ele? Achou ele tóxico? Virou para ele e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele quedou ao chão. Olha só,
Então, não pode perder a esperança. Então, para a família dele, ele era assim. E ele foi para um caminho de ele não quis, né? Como é que é o nome? Ele não ficou no Sinédrio, uma aposentadoria rica, uma situação boa, né? Para comparar o Sinédrio, é como se fosse hoje o STF, vamos comparar. E ele abandonou aquilo tudo, porque tinha uma coisa religiosa ele também. Abandonou aquilo tudo para servir a Jesus e ficou, do ponto de vista social, ele estava pobre. Pobre. Então, tem isso também. A gente olhar para a pessoa e ver ela como tóxica e ele está ali fazendo evoluções que a gente não faz ideia. Será que essa pessoa é realmente ruim? Qual é o nosso olhar? Né? Também tem isso. Então, numa palestra do Leandro Carnal, que eu assisti semana passada, ele falou exatamente isso. Toda vez que você olhar para uma pessoa e você tem aquela coisa do não fui com a cara dessa pessoa. Ou então, todas as vezes que você sentir algum desconforto com essa pessoa, o problema não está nela. Pode ter certeza. Ele pede para a gente fazer a imersão do espelho. Olhe-se todos os dias no espelho e verifica se você também não tem alguma limitação, alguma coisa dentro aí do seu, né, da sua cachola que não está funcionando bem. E perceba-se. Olha para dentro de você. Eu costumo dizer o seguinte: eu ouço o que eu estou falando. Eu ouço o que eu estou falando. Se eu ouço o que eu estou falando, o outro pode ouvir. Agora, se eu não consigo ouvir, eu jamais posso exigir que o outro preste atenção naquilo que eu quero que ele ouça, porque não faz sentido. Olha que matéria interessante. Gente, o estudo não vai acabar hoje antes de meio-dia. Tem que acabar. Que aí você já está entrando em Jung, em Joana, e já é uma outra coisa. Que absolutamente tem a ver com a relação com o próximo. Né? Bem, vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Ô, Jobert, deixa eu só dar um recadinho rápido. Gente, eu não apaguei, eu não morri, eu não deixei vocês. O meu telefone queimou a placa e o chip. Então, eu estou sem contato telefônico. Disponibilizei um agora aqui no chat, que não é meu, é do Conselho Municipal de Saúde, que a presidente emprestou para que eu não ficasse sem contato, tá? Mas eu vibro muito com todos nós, com o Jefa, e daqui a pouquinho eu volto à normalidade. Denise, já estou chegando na sua área. Beijo. Beijo, minha irmã. Saudade de você, minha amada. Daqui a pouquinho estou aí no Fest Verão. Nossa, tem tempo corrido, hein, maratona? Rústica. Vamos pedir a nossa irmã Alessandra para fazer a prece final. Mais uma vez, gratidão por todos os comentários. Vamos orar pela vizinha aí do Armando e da dona Lucia, que perdeu um ente querido, né? E gratidão a todos. Tudo tem seu preço. Exatamente. Exatamente. Alessandra, é contigo aí. Senhor Jesus, quanta gratidão invade os nossos corações quando do vosso Evangelho, estas lições tão importantes que falam tão de perto aos nossos corações, porque nos estimulam a olhar para dentro de nós e nos vemos em cada linha, em cada palavra, em cada ensinamento, e ao mesmo tempo que nos acorda para a responsabilidade, nos dá força nova para enfrentar as dificuldades criadas por nós mesmos, mas com grandes possibilidades de serem refeitas, reconstruídas, edificadas para o infinito bem. O amor é sempre a porta do amor que se abre à nossa frente em todas as circunstâncias, em todas as relações, quando nós vos conhecemos, quando vos ouvimos, quando entendemos os vossos exemplos, é o amor
que bate forte em nossos corações e nos estimula ao crescimento, buscando sempre a luz do amor, a luz do perdão, a visão de quem quer ser perdoado, perdoando primeiro. Senhor, queremos vos agradecer por esta manhã de luz e vos pedir que visite os nossos corações, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajude a todos termos uma semana produtiva, que nós tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e tenhamos a sabedoria do silêncio quando for necessário, para não agravar as nossas dificuldades, e reconhecer as oportunidades a todo instante, a todo momento. Pedimos que os lares aqui representados sejam visitados, como o lar da vizinha da nossa irmã Lucy, para que seja repleto de luz, de aconchego espiritual, e que a nossa irmã seja portadora das notícias que acalentam as nossas almas em momento tão difícil, que é o da separação momentânea dos nossos entes queridos. E todos os lares de todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes nesse estudo, sejam igualmente beneficiados, como de todos os corações e lares do planeta, em que o Senhor governa com tanto amor, carinho e dedicação, uma única família que vos pertence. Jesus, obrigada por hoje e sempre, ficai conosco, só gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Alessandra. Gente, até domingo que vem. Lembrando que quarta tem Amélia, Joana, e sábado tem evangelização para quem precisar. Hã? Obrigada a todos. Bom dia pelo estudo, tá? Obrigada, um beijo grande, um bom domingo. Um beijo, bom domingo para todos. Uma boa semana. Deus nos abençoe. Claudinha, você me fez chorar. Eu? Ah, não foi a minha intenção, Indaiá. Poxa. De emoção. Ó, eu vou estar aí na Pitória, vou te agarrar, vou te abraçar muitão hoje, daqui a pouco.